Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do fundo privado que o Lula quer oficializar para poder gastar mais dinheiro ainda. Ele quer contornar as regras do arcabouço fiscal. E olha que o arcabouço fiscal já é uma coisa, uma piada sem graça, o arcabouço fiscal. O Lula ainda quer gastar mais, né? Ou seja, esse é o grande problema do Brasil. O Lula não consegue se convencer que gastar mais não vai resolver o problema eleitoral dele e, pior, vai quebrar a economia brasileira. Ou ele não está se convencendo disso, ou então é de propósito. Ele quer mesmo quebrar a economia brasileira, porque aí o próximo presidente, seja lá quem for, vai pegar um país quebrado e aí ele vai poder dizer, tá vendo, a direita, olha só, pegou um país que tá sacaneando o país, está sem dinheiro, e olha só, porque ele quebrou o país antes. Não só dá para entender dessa forma, cara, é um absurdo isso daqui. O governo quer oficializar esse fundo privado para gastar fora do orçamento. Não teria nem controle do Congresso mais para gastar, para torrar dinheiro. E o pior não é isso, né? O pior é que o FMI já está colocando o peso da dívida no Brasil, que caiu para 79 com o Bolsonaro, já está em 83, 87 em 2024 e deve chegar a 92% este ano, 92% do PIB esse ano. Ou seja, a nossa dívida está absolutamente impagável, sem nenhuma chance de ter qualquer alívio nisso daí. E o pior, o Lula não entende que isso é um problema, ele quer continuar gastando dinheiro. Eu acho que a visão mais é essa mesmo, ele sabe que não vai ser mais eleito, então ele quer torrar o dinheiro todo possível, para encher o bolso de grana, que depois ele não vai ganhar mais, né? Mas ele já está torrado, já forrou o bolso de grana. Ele e os cupincha amigo deles, né? A gente deixar esse governo chegar até o final vai ser um custo muito grande para o Brasil, vai levar muitas décadas para a gente recuperar desse governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Os Cupins da Amazônia, Casa Nova e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, o peso da dívida do Brasil deve ir a 92% em 2025, é o que está dizendo o FMI. Isso já é um aumento em relação ao que eles estavam prevendo e deve ultrapassar 100% muito em breve, né? Veja, aqui ó, 2026 deve chegar a 96%, 2027 passa de 100%. E aí qual que é o problema disso daqui? O problema é que já está impagável agora, o Brasil já está com juros muito altos. E de novo, se você tivesse um esforço do país para gastar menos, para o governo gastar menos, você poderia imaginar que, ok, a gente está numa situação ruim, mas estamos se esforçando para gastar menos. Não é isso que o Lula quer. Ao contrário, o Lula está indo no caminho o contrário disso. Ele está querendo oficializar um fundo privado aqui, ó. Ele tenta aprovar a criação permanente de um fundo privado para financiar obras de infraestrutura em resposta a desastres climáticos. Ou seja, qual que é a ideia que ele tem aqui? É usar a justificativa de problemas como que teve no Rio Grande do Sul e outros desastres climáticos, que evidentemente são coisas problemáticas, a gente sabe disso, mas daí ele vai criar esse fórum e você sabe qual que é a máxima da questão do poder do governo, né? Se basta ter uma emergência para o governo poder ter mais poder, vai surgir emergência o tempo todo. Se basta ter uma pandemia para o governo poder mandar à vontade em você, vai ter pandemia o tempo todo, porque o governo quer mandar, o governo quer ter poder, ele quer acumular poder. Então é isso que eles estão tentando aqui. Eles querem criar esse fundo para desastres climáticos, que permitiria um gasto fora do orçamento, ou seja, para coisas extras fora do orçamento. O problema é que o orçamento já prevê gastos extraordinários, já existe esse mecanismo de gastos extraordinários no orçamento. Só que o Lula, ele quer gastar muito, cara, ele quer ter muito dinheiro, ele quer poder gastar à vontade sem nenhum controle, porque, de novo, era assim que funcionava no Brasil antes, né? Antes do Plano Real, antes do Fernando Henrique Cardoso, antes do Bolsonaro, e o Lula parece que não entende isso, ele quer quebrar a porcaria toda, né? E qual que é o grande problema disso daqui? O grande problema disso é a volta da inflação, tá? Que é difícil explicar para as pessoas mais novas que não passaram pelo pesadelo que foi a década de 80, né? O que é a loucura de você viver com uma inflação alta e como é que você chega rápido de uma inflação que está no nível da nossa, de 5% ao ano, para 10%, para 50%, para 100%, é rápido. A coisa degringola rápido, né? E o Brasil tem um histórico de inflação que é impressionante. Isso aqui foi a década de 80, aqui, ó. A década de 80, como todo mundo sabe, foi conhecida como a década perdida, porque o Brasil não cresceu nada, só afundou em termos de crescimento. Mesmo durante a época dos militares aqui, ó, você tinha aqui quase 50% de inflação ao ano. Isso é coisa pra caramba, tá? Os militares foram muito mal na economia. Você pode até argumentar, as pessoas falam assim que os militares foram de direita por causa dos costumes, né? Aí o que eu falo para vocês, costumes têm muito pouca importância, amigo. O problema dos militares é que eles foram de esquerda por causa da economia. Eles eram totalmente esquerdistas na economia.
gastavam dinheiro pra caramba. A política do Lula é a política dos militares, né, de gastar dinheiro pra caramba para forçar o crescimento. E aí você teve esse problema aqui, ó, década de 80, com inflações que chegavam aqui a 1.800%, 2.450% ao mês. Cara, é muito rápido. E era uma loucura de planos econômicos malucos. Aí você fica nesse negócio, você não consegue planejar nem o dia seguinte seu, porque a cada dia lança um plano maluco diferente, que muda as regras todas do jogo, que muda o dinheiro, que muda tudo. É um inferno você viver com a inflação alta. E o pior, quem mais sofre com a inflação alta são os pobres, tá? Mas outra coisa que eu acho que é muito importante notar, ou seja, a gente conseguiu aqui, a partir de 1990, 94, né, com o Plano Real, a gente conseguiu equilibrar a inflação. Hoje em dia a inflação está alta, está subindo o preço dos alimentos, é verdade, mas está ali uma coisa contornável, né? Está uma coisa ali normal, não está subindo, multiplicando por 6 a cada mês, a cada ano, né? O que estava acontecendo aqui é isso, você multiplicava, todo mês o alimento tinha um preço diferente e muito mais caro, tipo o dobro, o triplo do valor, né? Enfim, a gente conseguiu esse equilíbrio agora a muito custo. O Brasil tem uma tendência de voltar para a inflação, tá? A gente teve esse problema muito sério aqui na década de 80, né, da inflação do Brasil, mas isso não começou agora não, tá? Isso aqui, se você pegar a história do Brasil, desde a época do Império, né, do Dom Pedro I, Dom Pedro II e coisa e tal, tem esse vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic, por que é importante saber o que é inflação, que mostra que o Brasil acaba caindo na inflação de tempos em tempos. De tempos em tempos a gente regride para períodos inflacionários e coisa e tal. E tudo leva a crer que é isso que o Lula está fazendo, ou seja, por conta do Lula perceber que ele não consegue mais ganhar a eleição em 2026, ou que ele precisaria gastar muito dinheiro para ganhar a eleição em 2026, ele está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, o que vai fatalmente levar à inflação muito alta, né? É o que eu falo para vocês, eu acho que ele não vai ganhar a eleição em 2026 porque justamente como a inflação já é um problema que os brasileiros estão reclamando, né, a alta do preço dos alimentos já é algo que impacta a popularidade do Lula, quanto mais ele se mexe com isso, mais ele causa inflação, pior ficam os números para ele. Quando ele cria, sei lá, o pé de meia, né, para o aluno, beleza, quem recebe o pé de meia ficou satisfeito com o Lula, vai votar no Lula, mas é só uma parcela da população. Em compensação, todo mundo teve inflação. Entendeu? Então, ou seja, piorou a situação, né? Ele perde mais votos do que ganha sempre que ele faz esses programas de dar dinheiro pra galera por conta desse efeito, né? Isso não acontecia antes, porque, de novo, é o que eu falo para vocês, o governo está ficando cada vez menos eficiente. Com a informação descentralizada e distribuída, a eficiência de estruturas hierárquicas como o governo está caindo. Então por isso que antes o Lula conseguia fazer essa história de botar o Bolsa Família, e aí ganhou 3 eleições seguidas, 4 eleições seguidas, né? Porque ganhou 2 com ele, depois com 2 com a Dilma, ganhou um monte de eleição seguida por causa do Bolsa Família e coisa e tal, porque ainda tinha alguma eficiência estatal antes nisso daí. Agora não tem mais, o pessoal já percebe de cara. No que ele aumenta o benefício para algumas pessoas, ele causa inflação para todo o resto. Piora a situação para ele, né? Então, mas aí que tá, para ele a solução é a mesma dos dois lados. Por um lado, se ele torra dinheiro como se não houvesse amanhã e perde a eleição, pelo menos ele deixou uma bomba pro próximo presidente, né? Pode dizer que, olha, tá vendo? A direita também tá fazendo merda e não tá conseguindo resolver a economia do Brasil. E encheu o bolso dele, dos cupincha dele de dinheiro, né? E, por outro lado, se ele conseguisse reeleger, beleza, ele se reelegeu, continua roubando mais 4 anos, né? Ah, mas a economia do Brasil vai estar uma merda. Vai estar uma merda, mas ele piora ela mais ainda, né? Sempre consegue roubar mais no final das contas. Então aqui, ó, o governo pode usar esse fundo privado para escapar do teto de gastos. Chega a ser curioso, porque no final das contas, o arcabouço fiscal, que é o teto de gastos atual, já é uma piada completa, porque se por um acaso ele ultrapassar o teto de gastos, tudo que ele tem que fazer é mandar uma cartinha para o Congresso explicando por que passou o teto de gastos, então uma piada. Mas isso que eu falo para vocês que é o grande risco, o Lula está descontrolado. Em 1 ano e meio, que é o tempo que a gente tem até a próxima eleição, dá pra gente voltar pra inflação de verdade, dá pra gente descontrolar completamente esse troço, né? E as pessoas parecem que não percebem esse problema. Isso é um problema enorme, tá arriscado a gente quebrar o país por conta desse idiota, que eu não sei por que até hoje, eu não sei como que esse cara foi parar na presidência da República.